Empiricamente, é muito difícil negar esse efeito. Este gráfico aqui tem a ver com o Brexit, e nesse eixo aqui, cada um desses pontos mais ou menos um bairro, digamos, né? Uma área de importação, um bairro, ou uma cidade, um município. Aqui é a porcentagem das pessoas que votaram para sair da União Europeia, e aqui é a porcentagem de pessoas com graduação. E se vê como é claro o vínculo entre não ter graduação e votar para sair da União Europeia. Aqui a linha ter graduação e votar para permanecer dentro da União Europeia. Então, foi um dos achados muito expressivos do Brexit, o vínculo de educação superior com o voto. Junto com a idade, foi o fator que estava mais fortemente vinculado com a tendência de voto. 87% dos professores votaram para permanecer, 100% dos reitores votaram para permanecer. Você vê que a comunidade universitária começa forte. Mas o ensino é só uma parte desse valor projetivo que pode ter a educação superior. Também temos a produção de conhecimento, né, extensão, e os intelectuais públicos. E eu vou citar só um exemplo de uma pesquisa que foi feita por uma universidade em Londres, o King's College, que é um exemplo de uma contribuição nesse sentido. Que o preconceito, um dos preconceitos que estava por trás de toda essa mobilização de Brexit foi que os imigrantes europeus estavam sugando as finanças públicas. Eles estavam chegando no nosso país só para usar os serviços de saúde, as escolas gratuitas que nós temos, né, usando as coisas que são nossas. Essa pesquisa de King's College mostrou claramente, com evidências econômicas, que tinha uma contribuição líquida dos imigrantes europeus para as finanças públicas de 4,7 bilhões. Então, muito longe de estar retirando, estavam contribuindo mais do que eles estavam usando. Então, foi uma evidência muito clara, mas, né, como um comentário de como essas informações, que estão muito bem fundamentadas, têm pouca aceitação na sociedade, fizeram uma pesquisa e somente 29% da população acreditou isso. 71% das pessoas continuaram pensando que os imigrantes europeus estavam retirando mais do que o Brasil. Então, de ter essas pesquisas, né, é uma contribuição que a universidade faz, mas batalhando contra as forças de manipulação da informação que estão somando, então, a universidade pode ter uma forte influência na democracia, mas com algumas condições. Primeiro, depende de como está orientado. Nós sabemos, pela história, infelizmente, que o fascismo europeu estava liderado por muitas pessoas que tinham educação formal, inclusive educação superior. Então, nós não podemos achar que qualquer universidade, qualquer escola é a solução em tudo. Depende de que tipo de escola estamos falando. Também precisa haver alguma sintonia entre a universidade e as áreas e a escola básica também, porque você não, assim, uma pessoa não chega na universidade e absorve valores do nada. E também com a aprendizagem na sociedade como um todo. E como por último ponto, que nunca é um processo automático. Nenhuma aprendiz
entra na sala de aula e vai sair com exatamente o que o professor quer que ele saiba. O sujeito vai construir os seus valores com interação a essas ideias, mas não de maneira automática, não é uma reação química. Mas também podemos pensar no formato expressivo da universidade. Não é o lugar para ver toda a história da governança da universidade. Mas, resumindo, nós estamos com uma trajetória histórica que tem algumas idas e vindas entre uma democracia mais íntima dos professores ou dos estudantes, e não podemos esquecer que Bolonha foi criado pelos estudantes, depois contrataram os professores. Então, às vezes a organização estudantil estava no centro. Passando por um período de centralização de poder no Estado e depois vindo para o mercado. Então já vai por várias fases diferentes, e sendo que a América Latina é um dos lugares que defende mais ativamente a democracia interna da universidade. Depois das reformas da Universidade de Córdoba, em 1918, já a democracia, junto com vários outros aspectos de abertura de acesso, etc., a democracia interna já é mais valorizada nessa região do que em várias partes do mundo. Sendo que a eleição de reitor, na maior parte do mundo, nunca se ouviu falar nessa ideia, que se pode eleger um reitor. Quando falam com as pessoas, eles ficam assustados. E também a ideia de universidade como esfera pública, que já algumas pessoas já olhando para as ideias do Habermas, e esse uma imagem dos cafés de Londres no século XVIII, que usou como um exemplo da criação da opinião pública, esse lugar aberto de discussão, etc. E a universidade pode ter essa forma, nem sempre tem, mas pode ter essa forma se é defendida, né, se tem certas condições. E uma dessas condições é a interação dentro de si de pessoas de camadas sociais diferentes, de grupos, etnias, etc. Sendo que já todos sabemos que as universidades sempre se restringiram a alguns grupos e passam por um processo lento de abertura a outros. A minha universidade, por exemplo, que foi criada no século XIX, foi o primeiro a deixar entrar os católicos. Na Grã-Bretanha, os católicos não podiam ir para a universidade antes disso. Isso aqui dá um exemplo da exclusão formal de um certo grupo. Esses depoimentos são de alunos na África do Sul. Trabalho bastante na África e, apesar dos problemas que continuam na África do Sul, sempre tive muita esperança dentro da esfera da universidade de como as feridas, as injustiças históricas podem ser trabalhadas e a inspiração que vem dessa interação. Então, esses depoimentos são de alunos brancos, negros, que falam sobre a interação social numa sociedade fortemente dividida, e a universidade abre um espaço diferente de interação, que, obviamente, não é automática, não é sem os problemas e preconceitos, etc., mas pelo menos dá a possibilidade de uma outra interação mais igualitária. Mas com grandes desafios. Rapidamente, só para ressaltar alguns dos desafios que tem, sendo que a universidade tem esse papel prometedor em promover a democracia.
Primeiro é o New Public Management, como fala isso? Gestão pública nova gestão pública. E vocês devem estar bem conscientes que não atingiu o Brasil como o meu país, certamente. Vocês não viram nada ainda, mas é a forma de governança que restringe a democracia, que está fortemente implementada na Grã-Bretanha. O surgimento do setor privado com fins de lucro, com o seu forma de gestão extremamente antidemocráticos, estandarização do currículo, etc. Falta de autonomia do professor. A estratificação das instituições dentro de um sistema. O que nós vemos, e parte do meu trabalho tem a ver com acesso, o que nós vemos no mundo inteiro é a ampliação do acesso à educação superior. Já está mais do terço dos jovens no mundo em algum tipo de educação terciária. Mas depende de quem você é, qual instituição você está. Então, essa estratificação, os pobres num certo tipo de instituição, os ricos em outra, já está fortalecendo no mundo inteiro. Eu fiquei feliz de ouvir as estatísticas que o Mr. colocou no começo. A tendência nas federais está indo na contramão, infelizmente, na maioria das instituições hoje em dia. E, por último, a pesquisa e publicação comercial. Esse é um dos fatores aqui, vê que com 48% das matrículas no setor privado, a América Latina está no lugar número 1 no mundo, em região, em privatização, né, desse tipo, privatização no sentido de instituições privadas, mais até do que a Ásia, que a Ásia se conhece como um lugar muitas instituições privadas. Estados Unidos somente 27,5%. Você vê quanto mais América Latina que Estados Unidos, que é famoso pela setor privado. E o Brasil, em números absolutos, em terceiro lugar, mas com porcentagem bem alta, 72%. Se vê muito mais do que somente Japão e Coreia tem porcentagem mais alta. E com aglomerados comerciais gigantescos, como pesquisadores que estão aqui nessa sala sabem muito melhor que eu e provavelmente vão apresentar os seus trabalhos nesse congresso, esse processo de consolidação do mercado, criação de grupos na Bolsa de Valores, é extremamente perigoso para a Universidade Democrática. E esse último gráfico demonstra os desafios para essa interação compreensiva dentro da instituição. E a bolinha embaixo é o quintil mais pobre. Se vê que enorme diferença da porcentagem de matrícula que tem em 50 países aqui. Então vê que ainda a exclusão, a segregação socioeconômica da educação é muito forte. Eu vou terminar agora enfatizando um outro ponto que eu acho importante colocar. A discussão, muita dessa discussão nessa instituição que nós ouvimos é para defender a universidade pública federal, uma tarefa extremamente importante. Mas eu vou abrir espaço, por último, num outro tipo de experiência que eu acho importante enfatizar. E essas são as instituições que vêm de fora do sistema. Instituições alternativas, universidades indígenas, universidades de movimentos sociais e outras organizações comunitárias que nem têm reconhecimento como instituição de educação superior, mas que estão criando um espaço para ensino superior que talvez não é reconhecido, mas que está dando essa possibilidade
democrática de aprendizagem e pesquisa e extensão, os pilares da educação superior como nós conhecemos. Para dar uns poucos exemplos disso, em países diferentes. A Uniterra, no México, criado pelo Gustavo Esteban, junto com comunidades zapotecas, é uma instituição praticando a desescolarização, de tentar sair das expectativas da certificação, não emitir diplomas, cria o currículo da participação do aluno junto com a comunidade e dos alunos dentro da universidade e com o seu trabalho de transformação comunitária. Também na Índia nós temos a Universidade Swaraj, que parte de pressupostos parecidos. Todas essas universidades estão abertas a qualquer adulto, mesmo sem nenhuma qualificação formal, não selecionam pelo as universidades, chamando universidades livres, que é uma tradição que vem dos anos 60 nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha e algumas outras universidades. Essa que participei aqui foi chamada de Tent City University, Universidade da Cidade das Barracas. Isso foi na ocupação do setor financeiro de Londres há alguns anos, e criaram essa barraca grande de universidade para a ocupação. O interessante desse espaço foi que, junto pessoas que eram da academia, junto com pessoas da ocupação, que estavam no movimento social, e junto com pessoas que não tinham nada a ver com nada, mas estavam passando na rua, olharam na barraca, a porta estava aberta, entraram, sentaram, começaram a entrar na discussão. Então já virou um espaço muito aberto, com interação de várias pessoas diferentes, mas ainda baseado nessa ideia da busca de entendimento e compreensão profunda. Eu estou enfatizando essas experiências, em parte porque eu acho que temos que ter muita mais imaginação sobre o que é a universidade. Nós estamos muito casados, muito rígidos na nossa concepção atual de universidade, que tem uma trajetória histórica muito específica na Europa, e que já está no mundo inteiro. Historicamente tinha formas de ensino superior no mundo bastante diferentes disso. Se vem na Índia, nos países islâmicos, na China, no Mesoamérica, por exemplo, que já foram bastante esquecidos. E ainda tem experiência de ensino superior em outras partes que precisamos reconhecer. E a injustiça epistêmica é um dos maiores desafios que nós temos, porque se achamos que a solução a tudo isso é só abrir matrícula para novas pessoas, isso é muito importante, mas é o primeiro passo e tem vários passos depois disso de democratização da instituição. Precisamos também estar alertos quando estamos protegendo a democracia, de duas coisas que podem acabar com tudo isso. Primeiro, destruição do meio ambiente. E segundo, a grande medo é o que Harari chama de dataísmo. E não sei como falar isso em português. Dadaísmo. Isso vincula com a informatização do ser humano. Como nós sabemos, cada ano que passa, as informações nossas, fisiológicas do nosso corpo, das nossas atividades online, das nossas práticas, dos nossos postos reconhecidos, são cada vez mais utilizados pelas companhias para nós usar e manipular e fazer o lucro de nós.
E isso é uma ameaça muito forte à nossa civilização conjunta, às nossas vidas. Então, de certa forma, o Bolsonaro, Trump e Brexit são a saída das velhas preocupações e o começo de novos que podem ser até mais preocupantes em relação à ameaça à democracia e à vida conjunta. Finalizando, então, eu argumento que a educação tem um papel fundamental na democracia, mas tendo em conta que tem esse aspecto elusivo, né? Imprevisível, difícil de prevenir, de prever, mas que essa, em parte, é a beleza da educação. A dificuldade de automatizar, mesmo para a busca da verdade através da pesquisa, faz parte da sua magia. Mas mesmo assim, é a melhor esperança que nós temos. E criar uma comunidade, uma sociedade crítica é a melhor maneira de nos proteger contra futuros Boris Johnsons, futuros Bolsonaros. O problema é que nós temos um ciclo vicioso, e obviamente para essas pessoas convém um povo não crítico. Então esses ataques que tem na educação não são à toa. Então a defesa desse espaço para o pensamento crítico é fundamental. E eu argumento que tem que ter duas frentes de batalha. Uma dessas, a defesa da educação pública, gratuita, democrática. Eu acho que eu tenho grande esperança no Brasil, porque eu acho que a resistência é muito forte. Apesar das pressões muito fortes, eu tenho fé que o Brasil vai resistir a isso. Mas a segunda frente de batalha, que ainda é muito incipiente, é de dar mais espaço para a emergência de democracia de baixo para cima, para grupos indígenas, para comunidades, para movimentos sociais que estão experimentando, estão inovando com instituições que talvez nem reconhecemos, mas que tão válidos são quanto as universidades estabelecidas como focos de aprendizagem valiosa e criação de conhecimento. Muito obrigado pela atenção e